Então vamos lá para mais uma aula. Hoje a gente vai continuar falando sobre hipertrofia muscular, só que a gente vai tratar da influência hormonal no processo de hipertrofia muscular. A gente vai ver como que os hormônios, os principais hormônios, atuam nesse processo de hipertrofia muscular, ok? Então o que a gente vai discutir hoje? A gente vai trazer uma breve introdução sobre a questão do hormônio e o equilíbrio proteico, tá bom? A gente vai tratar dos principais hormônios, GF1, GH, testosterona e insulina, e como que eles vão ajudar, atrapalhar, como é que eles vão se portar nesse processo de hipertrofia muscular. Depois a gente vai trazer uma discussão sobre as respostas agudas e crônicas da elevação hormonal no processo de hipertrofia muscular, sempre direcionando para esse ponto. E na conclusão, a gente vai, como você já conhece das aulas, a gente vai trazer um apanhado geral, um resumo de tudo aquilo que a gente conversou durante essa aula. Preparados? Então, hormônios e equilíbrio proteico. Por que eu estou trazendo isso? Porque existe no nosso organismo um equilíbrio dinâmico entre a síntese proteica muscular e a degradação proteica muscular. Isso é natural, gente. Isso vai acontecer. Isso acontece a todo momento. Sendo assim, desculpa, está muito seco. Sendo assim, a gente precisa entender como que os hormônios vão ajudar, vão atuar para regular esse equilíbrio. Esse equilíbrio que deve existir, tá bom? Só que o que a gente tem que entender, quando a gente está pensando em hipertrofia muscular, a gente está pensando em um processo de síntese proteica muscular aumentado com relação à degradação proteica muscular, ou seja, a síntese proteica muscular maior do que a degradação proteica muscular, tá? E diversos hormônios atuam nesse processo, né? A gente vai tratar aqui daqueles que eu falei, GF1, GH, testosterona e insulina, mas nós temos vários outros hormônios, como por exemplo os hormônios tireoidianos, o próprio cortisol, tá? Só que a gente vai aqui direcionar nesses 4 principais nessa aula, porque eu acho que vai realmente trazer mais um engrandecimento maior ao nosso conhecimento, né? Visando a parte prática, inclusive. Bom, começamos com o IGF-1. Quem é o IGF-1? O IGF-1 é o fator de crescimento semelhante à insulina 1. Ele é produzido principalmente no fígado. Nós temos 3 isoformas e 2 são principalmente produzidas no fígado. Tá? A terceira isoforma ela é produzida principalmente no tecido muscular esquelético, que era chamado inclusive de fator de crescimento mecânico. Tá? A gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. Tá? E o que acontece com o IGF-1? O IGF-1, a sua produção era estimulada pelo GH. Tá? Então o GH ele vai estimular a produção de IGF-1 no fígado. E o IGF-1 ele atua em diversas funções do nosso organismo, como dá para ver isso aqui, tá? Ele atua em diversas funções. Só que, deixa eu voltar aqui. Só que, ficou horrível, né? Só que, o que a gente vai trazer hoje? A gente vai tratar principalmente dessa questão do crescimento, desenvolvimento do crescimento muscular. Entre vários fatores que o IGF-1 vai atuar, nós vamos hoje focar nesse ponto, tá? Tá ok? Então, como é que o IGF-1 ele vai atuar? Para esse aumento da síntese proteica muscular, para esse anabolismo. Ele, na célula muscular, nós temos na membrana diversos receptores de IGF-1. Então, o IGF-1 vai chegar e ele vai se conectar ao seu receptor, que vai ativar uma cascata de reações bioquímicas que vão culminar no processo de síntese proteica muscular e também na diminuição da degradação proteica muscular. Entenda que o anabolismo não necessariamente vai vir sempre do aumento da síntese proteica, mas se a gente tiver uma diminuição da degradação proteica, o balanço nitrogenado continua positivo. Então, a gente continua tendo uma quantidade de síntese proteica maior do que degradação proteica. Tá? Então, ele vai lá se conectar e aí ativa a proteína chamada IRS1, né, que é o substrato receptor de insulina, que vai, dessa forma, ativar a proteína quinase PI3K, que vai ativar a proteína AKT, beleza? Essa AKT vai sinalizar aqui a P70S6K, que está relacionado com a proteína mTOR, e isso aqui vai aumentar o processo de síntese proteica muscular, tá? Beleza? De uma forma bem resumida, as reações bioquímicas. Lógico que a gente tem muito mais do que isso. Então, aqui a gente consegue ver que a gente aumentou a síntese proteica. Beleza? Ótimo. Entretanto, essa proteína AKT, essa proteína quinase AKT, ela também inibe, tá, a proteína FOXO. Tá? Essa proteína aqui, ela é responsável, tá, por aumentar a degradação proteica. Consequentemente, se a gente está inibindo
a FOX, ou a gente está fazendo o quê? A gente está diminuindo a degradação proteica. Então, ao mesmo tempo, a gente está aumentando a síntese proteica e está diminuindo a degradação proteica. Tá? Isso aqui acontece dentro da célula muscular. Pronto. Ficou claro? Ficou claro, né? Essa imagenzinha deu para ver direitinho aquilo que a gente quer tratar aqui. Já o GH. O que acontece com o GH? O GH é muito conhecido, o hormônio do crescimento, né? Todo mundo conhece, se a gente conta seu efeito lipolítico. Mas o GH tem propriedades anabólicas e catabólicas. As anabólicas, elas são provenientes, né, de uma forma predominante via IGF-1. Porque, como a gente viu, o IGF-1 ele aumenta a sua produção a partir do GH. Tá? Então, o que acontece? A gente tem aqui tendo o hipotálamo, o hipotálamo vai chegar para a hipófise e falar, tem que formar GH, vamos liberar GH aí. Vai liberar o GH, ele tem diversas funções. Daqui a pouco a gente vem aqui para o tecido adiposo. Mas uma das suas funções é chegar aqui no fígado e aumentar a produção de IGF-1. Esse IGF-1, como a gente viu, ele atua na síntese proteica muscular. Tá? Aumentando a síntese proteica muscular. Então, esse seria o papel anabólico relacionado ao GH. Tá? Porque, como a gente vai ver um pouco mais para frente, nos próximos slides, o GH ele consegue ativar, ele tem a sua função de também aumentar a síntese proteica muscular, mas a sua forma direta ela é bem menos efetiva, ela é bem menos representativa do que a sua forma indireta, que é via IGF-1. Tá? É o IGF-1 que realmente vai ter esse papel anabólico mais proeminente. Tá bom? A sua via catabólica, ela vem muito aqui para o tecido adiposo. Então, o GH atua no tecido adiposo, está aumentando a lipólise. Então, o GH ele tem não é esse marketing, né? Mas esse ideal de que o GH é o hormônio perfeito para ser utilizado. Todo mundo quer usar GH, é caro pra caramba, né? Porque o GH vai fazer isso, aquilo. Não é bem assim, tá? O GH sozinho, na verdade, ele não tem esse efeito todo. Tá? Não é tão interessante usar o GH sozinho, não. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas, claro, ele tem esse efeito lipolítico que é interessante, mas se a gente quer um processo mais estético ainda relacionado, o GH sozinho ele não é tão significativo quanto poderia ter o seu aumento de eficiência, o seu melhor resultado, se ele for combinado, por exemplo, com um esteroide anabolizante. Tá? Além disso, e que a gente vai falar, porque existe uma possível sinergia com a testosterona. Existe uma possível sinergia entre o uso do GH e a testosterona, principalmente na questão do processo de anabolismo. Com relação à lipólise, o GH atua principalmente por 3 vias. Ele chega lá no tecido adiposo, no adipócito, e ele estimula a lipólise. Ele chega no receptor lá na membrana e fala assim, vamos lá, vamos aumentar a lipólise. Esse é o primeiro ponto, é o mais direto. Tá? Ou seja, a lipólise é a quebra de gordura, então ele aumenta a quebra de gordura. Tá? O GH também ele aumenta a sensibilidade, tá, dos receptores de catecolaminas, ou seja, na membrana dos adipócitos, tá? Aqui vamos dizer que é um adipócito, nós temos diversos receptores de catecolaminas, noradrenalina, adrenalina, tá? E aí, esse ficou grande, né? Mas tá bom. Digamos que a gente tem vários receptores, tá? Quando tem um GH, eles ficam mais sensíveis, eles são mais facilmente ativados pelas catecolaminas. Consequentemente, a gente tem um processo de lipólise mais efetivo, mais fácil de acontecer. Além disso, o GH ele atua reduzindo a captação de glicose, tanto pela célula muscular quanto pelo adipócito, e reduzindo o processo de lipogênese, que é o que? A formação de gordura. Então, quando tem essa redução da captação de glicose, consequentemente, a gente vai gerar energia a partir do quê? Vai gerar energia a partir da gordura. Consequentemente, a célula vai acabar quebrando mais gordura. E isso aumenta o processo de lipólise. Entretanto, isso aqui eu deixei justamente porque eu queria dar um aviso, tá? Esse efeito do GH, entenda, você tem uma redução da captação de glicose. Se você tem uma redução da captação de glicose, o seu corpo vai achar, seu organismo vai achar o quê? Que você está faltando insulina. Consequentemente, ele vai aumentar a liberação de insulina, tá? Ao aumentar a liberação de insulina, ao longo do tempo, o que vai acontecendo com o seu corpo? Ele começa a entrar no processo de resistência à insulina. Tá? Então, o GH é bom, é ótimo, é um hormônio maravilhoso, mas tem que tomar cuidado. Pode acontecer de realmente a pessoa começar a ter um processo de resistência à insulina devido ao uso do GH.
Inclusive, no fisiculturismo é muito comum as pessoas utilizarem insulina, vocês já viram? Insulina com GH, tá? Até para minimizar esse efeito negativo e, claro, potencializar o resultado, tá? Lógico, né? A gente vai ver insulina daqui a pouco. Mas tem que tomar muito cuidado com o GH por conta disso, tá? Ele pode realmente levar a um maior risco de desenvolver diabetes. Tá? Se o seu uso for de forma indiscriminada, por muito tempo, sem um acompanhamento, claro. Quando tudo tem um acompanhamento médico, os riscos diminuem bastante, não que deixe de existir. Com relação à síntese proteica, a gente falou aqui do GH, ele atua por duas vias, né? A via direta, tá bom? A via direta, beleza? E a sua via indireta, que ele vai lá no fígado, fala, fígado, produz IGF-1 aí, meu filho, vamos lá. Aí o fígado produz IGF-1. Aí o GF1 vai no músculo e aumenta o processo de síntese proteica muscular. Tá? Esse uso de GH também é interessante, né? Existe na literatura científica falando justamente que o GH, o seu uso, né, exógeno, que as pessoas utilizam, né, para fins estéticos, ele acaba também aumentando a quantidade, né? Ele melhora a ativação, ele melhora a eficiência dos receptores de IGF-1 na membrana celular, da célula muscular, na membrana da célula muscular. Então tem esse fator também que é interessante. Então o GH, beleza, pode ser que diretamente ele não atue de uma forma muito grande, né, de uma forma significativa no processo de hipertrofia muscular, mas ele, por forma indireta, ele consegue aumentar bastante, ainda mais se tiver com o uso da testosterona. Porque como a gente vai ver aqui, né, a gente vai falar aqui sobre a testosterona agora, acontece um processo interessante, né? A testosterona a gente vai ver que ela atua no processo de síntese proteica muscular, tá? Lá no núcleo, no processo de transcrição. Tá? A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Mas só porque eu terminei GH, deixa eu só finalizar o raciocínio. E aí, o GH, ele aumentaria o processo de tradução. Quem não assistiu minha última aula sobre hipertrofia muscular, talvez não esteja entendendo, mas eu vou explicar novamente. Para a gente gerar proteína, a gente entra num processo de transcrição lá no núcleo, onde vai gerar uma fita de RNA mensageiro, com base na nossa fita de DNA. Essa fita de RNA mensageiro, ela vai lá para os ribossomos, onde vai ver o processo de tradução, onde os aminoácidos, o ribossomo ele vai ler a fita de RNA, ele vai juntar os aminoácidos para formar a proteína. Basicamente é isso. Ou seja, a testosterona ele aumenta a quantidade de matéria-prima e o GH aumentaria a eficiência na formação do produto. Tá? Então essa seria a sinergia entre elas. Tá? Isso aí não está ainda consolidado na literatura, tá? Mas isso aí é algo que as pessoas vão percebendo e que a literatura também ela vem trazendo como uma base mecanicista para isso. Tá? Bom, já que a gente está falando de testosterona, né, a gente sabe principalmente que é o principal hormônio sexual masculino. Isso, hoje em dia a testosterona ganhou muito a visibilidade, né? Questão de fisiculturismo, podcast, uso de esteroide anabolizante. Então a gente tem que discutir um pouco sobre isso, até porque, tá, beleza, usa testosterona. E como é que ele vai fazer o aumento na hipertrofia muscular? Como que ele vai me ajudar? É só, pronto, aplicou e encheu o músculo. Ok. Não é tão simples. Existe um contexto, existe um conjunto de reações bioquímicas que são interessantes, que a gente precisa saber, justamente para a gente entender um pouco o que está acontecendo com o nosso organismo, correto? Nos homens, ele é produzido principalmente nos testículos, né, na célula de Leydig. Esse valor chega a ser de 95% em média, tá? E nós produzimos 70 a 100 mg por semana. Nós, homens, produzimos 70 a 100 mg por semana de testosterona. As mulheres, a sua produção divide entre ovários, suprarrenais e tecidos periféricos, tá? Daí você já vê a diferença. Nos ovários, as mulheres produzem em média 50%. Nas suprarrenais e nos tecidos periféricos, 25% cada. Ficou horrível esse 2, né? Mas tá bom, vocês entenderam, 25% cada. Tá? Ou seja, isso aí também já dá um indício de por que não se faz TPC com mulheres pós-ciclo. Porque a sua inibição do eixo ela é bem menor do que nos homens, né? Então você tem 50% ainda funcionando normalmente, então isso faz com que o eixo volte mais rápido e a mulher sinta menos o impacto do que no caso do homem.
As mulheres produzem 4 a 7 miligramas por semana de testosterona. E isso é engraçado, porque quando chega uma menina e fala assim pra mim, não, porque eu uso 5 miligramas de oxandrolona por semana, isso não é nada. Fala assim, isso não é nada usar 5 miligramas por semana. A minha amiga usou 20. Não, 5 miligramas parece que é tic-tac, né? Parece que tá comendo uma balinha 7 belo. Mas 5 miligramas por dia de oxandrolona dá, ao final de semana, 35 miligramas de andrógeno. Tá? Ou seja, esse número chega a ser de 5 a 9 vezes maior do que a sua produção natural. É muita coisa, tá? E nos homens a mesma coisa. Quando a pessoa fala, não, vou usar só 1 ml por semana de Durateston. Porra, é 250 miligramas que vem, tá? De Durateston. Beleza, que aqui a gente tem que fazer a conversão, né? 250 miligramas de Durateston não vai dar 250 miligramas de testosterona em si. Isso aqui vai dar em média 170, mais ou menos, 160, 170 miligramas de testosterona, mas mesmo assim já é bem maior, né? Já chega a ser o dobro. Em média 2 vezes e meio o que se produz naturalmente. Então, vamos entender que esse pouco não é pouco, né? Você está fazendo o dobro do que seu corpo produz, já é muita coisa, né? Convenhamos. Se eu dissesse para você que você, se caminhar na rua, né? Você tem se atravessar tal rua, você tem um dobro de chance de morrer atropelado do que se atravessar outra rua, qual que você vai escolher, né? Não, então vamos pensar direitinho nisso aí, tá? Então, isso aqui tudo para falar sobre a questão da testosterona, a gente entender como é que funciona o nosso organismo, né? Hoje a gente tem que tratar muito sobre esse assunto, banalizou demais. Não sou contra nada, pelo contrário, mas eu acho que tudo tem que ser dito conforme a ciência, a gente tem que explicar tudo certinho para não ter erro. O que é interessante é que a gente tem a testosterona livre, ativa e biodisponível. A testosterona é um hormônio que ele circula ou ligado, ou é na forma livre, ou ligado ao SHBG, que é a globulina ligadora de hormônios sexuais, tá? Ou com a albumina. A testosterona livre, ativa, é aquela que a gente realmente está atuando no nosso organismo. A ligada ao SHBG, ela é inativa. A ligação é muito forte. Tá? A ligação é muito forte. E a ligada à albumina também está inativa, mas a ligação é fraca. Então, por isso que ela entra na questão da biodisponível, porque facilmente a gente consegue tirar a testosterona dela, desligar, né? Desconectar a testosterona da albumina. Tá? Então, essa é a diferença. A testosterona livre é só livre. Biodisponível é a livre, mas a ligada à albumina. E a inativa é ligada ao SHBG. Então, não adianta nada você ter uma testosterona alta, tá? Uma testosterona alta e um SHBG alto. Porque se você tiver uma testosterona alta e um SHBG alto, o que vai acontecer? Você vai ter uma quantidade de testosterona livre, né? Uma quantidade de testosterona biodisponível menor. Ou igual a uma pessoa que tem uma testosterona menor e uma quantidade de SHBG menor. Isso aqui é interessante, até porque quando a gente vê exame de sangue, para a gente saber o que é o SHBG, o SHBG aumentou, se isso é bom, se não é bom, como é a testosterona livre, a testosterona total, porque o pessoal só olha a testosterona total, mas, bom, isso aí muitas vezes sozinho não diz muita coisa, a gente tem que ver as outras coisas, né? Os outros hormônios relacionados, enfim. Tá? Inclusive, só a título de curiosidade, quando a pessoa... Muitas pessoas durante o ciclo fazem isso e quando termina o ciclo também fazem, que é tomar o Proviron, que é a metenolona. Proviron. E aí o Proviron, o que ele faz? O Proviron, ele é um esteroide anabolizante suicida. O que ele vai fazer? Ele vai se ligar ao SHBG. Consequentemente, se o Proviron se liga ao SHBG, ele não tem efeito anabólico nenhum. Mas se ele se liga ao SHBG, vai sobrar o quê? Mais testosterona livre. Mais testosterona biodisponível. Então, no final do ciclo, as pessoas usam Proviron para aumentar a testosterona livre e diminuir os efeitos da queda de testosterona. E durante o ciclo, as pessoas usam isso para aumentar a testosterona livre, muitas vezes, questão de libido, enfim. Né? Então, tem diversas questões relacionadas. Beleza? Acho que falei muita coisa fora o assunto, mas acho que ficou legal. Bom, vamos lá. A testosterona, né, ele vai se ligar ao seu receptor. Tá bom? E esse receptor, que é o receptor andrógeno, junto com a testosterona, eles vão se acoplar. E eles vão entrar no núcleo da célula. No núcleo da célula, eles vão se conectar, eles vão ativar, né, a transcrição de uma determinada fita de DNA. Tá? Ou seja, ele vem a testosterona, ele chega lá na membrana, se liga ao seu receptor, eles entram no núcleo,
e eles vão ativar o processo de transcrição de uma fita do DNA, vão aumentar a quantidade de RNA mensageiro, tá? Ou seja, consequentemente, a testosterona, ela aumenta o quê? A transcrição, conforme eu falei. Se aumenta a transcrição, consequentemente, a gente terá, né, um aumento esperado de proteínas formadas da síntese proteica muscular. Tá? Esse aqui, esse desenhozinho do lado, mostra de uma forma mais abrangente. Né? Ó, o IGF-1 aqui, ó, se liga ao substrato receptor de insulina, e vai ativar a PI3K, vai ativar via AKT, a AKT vai ativar a mTOR, né, vai ativar a P76K, que a gente já viu, e vai iniciar o processo de transcrição. A testosterona, tá? Ela vai ligar o seu receptor androgênico, vai no núcleo da célula e vai aumentar o processo de transcrição, tá? Ou a testosterona vai aqui na via AKT, vai na via mTOR e vai aumentar o processo de transcrição. Tudo isso culmina no processo de hipertrofia muscular, tá? E olha o GH aqui. O GH, ele vai formar o quê? O IGF-1, que vai se conectar ao seu receptor. Entendeu? Então, tudo aqui tá conforme a gente explicou, tá? E, além disso, o GH ele também atua o quê? Aumentando a ativação desse receptor, ou seja, aumentando a sensibilidade desse receptor de IGF-1. Beleza? Então, isso aqui você já percebeu que a gente tratou de 3 hormônios e viu, já está começando a ver como é que eles se interconectam. A gente vê que não é... Existe todo um equilíbrio entre eles. Eles não atuam de forma individual. É só o GH, é só o IGF-1, é só a testosterona. Existe um equilíbrio entre eles que é importante para o processo de hipertrofia muscular. Tá? Um outro fator importante da testosterona é que ela atua aumentando a proliferação e a fusão das células satélites para gerar novos mionúcleos. A gente falou na última aula sobre as células satélites, né? Elas atuam a partir de um estresse mecânico, principalmente mínimo, elas vão se proliferar e elas se fundem com a fibra muscular para gerar novos mionúcleos. Esses mionúcleos novos vão fazer com que a fibra muscular consiga produzir mais proteína. Eu falei até numa questão de domínio mionuclear. O que seria o domínio mionuclear? Você tem aqui um núcleo e ele consegue gerar X proteína. Beleza, gerou. Beleza? Só que se eu quero hipertrofiar, eu preciso de 2x proteínas. Vamos fazer assim? Vamos para ficar mais fácil, tá? Esse mionúcleo só consegue produzir X. Então, para eu produzir 2x, eu preciso do quê? De mais mionúcleos. Entendeu? E esse processo de fusão da célula satélite é fundamental para que ocorra a hipertrofia muscular. A testosterona, ela também atua nesse processo, ativando as células satélites e a sua proliferação. E a sua fusão com as fibras musculares para gerar novos mionúcleos. Então, além do fator a nível nuclear, onde ele aumenta o processo de transcrição, ele também atua a nível celular, aumentando a proliferação e a formação de novos mionúcleos. Isso é interessante, porque quando a gente pensa em um indivíduo natural, você não pode falar que quem já usou hormônio ele é natural. Por quê? Porque, consequentemente, se a gente for olhar as fibras musculares, ele vai ter uma quantidade maior de mionúcleos. Consequentemente, se ele já tem uma quantidade maior de mionúcleos, porque eles não saem, agora não tem mais, acabou, eu vou embora, o mionúcleo vai sair. Não, ele continua lá. Se a gente tem uma quantidade maior de mionúcleos, consequentemente, a gente tem uma facilidade maior no processo de hipertrofia muscular, coisa que um indivíduo que nunca usou testosterona não vai ter. Então, é difícil você falar assim, o cara usou 5 anos de testosterona, de hormônio exógeno, de esteroide anabolizante. Está 10 anos sem tomar, é natural? Não, ele não é natural. É diferente, tá? É diferente. Por isso que esses campeonatos naturais aí dá um pouco de divergência, porque o que é natural? Natural é o cara que nunca usou nada. Simples. Isso que é o natural. É a pessoa que nunca usou nada. Tá bom? Justamente por conta disso. Aí isso vai interferir na memória muscular, isso vai interferir no fator de facilidade de hipertrofia muscular, densidade muscular, enfim. Então, eu trago esse estudo aqui, que acho que todo mundo já viu esse estudo, e assim, ele é bem famoso, mas ele é extremamente interessante e faz muito sentido trazer aqui, né, nessa aula. Por quê? O que eles avaliaram? Eles pegaram
dois grupos de pessoas. Um falou, você não vai fazer exercício. E o outro, você vai fazer exercício. Tá? Dentro do grupo que não fez exercício e que fez exercício, eles dividiram em mais dois grupos. O que tomou um placebo e o que tomou testosterona. Então, beleza. Fizeram lá 10 semanas de avaliação. O que eles perceberam? Que o grupo que não treinou, mas usou testosterona, teve um aumento de massa magra maior do que o grupo que treinou e ficou só no placebo. Ou seja, o cara ficou 10 semanas deitado só tomando testosterona e aumentou mais o seu volume muscular, sua massa muscular, com relação ao grupo placebo. A quem treinou, passou 10 semanas ralando, treinando e se lascou, velho. Ó pra aí. É injusto, né? É injusto. Mas eles perceberam exatamente isso. Não dá pra extrapolar isso pra sempre. A gente não tá falando aqui questão de colateral, de que é melhor, que é pior. Só tô tentando mostrar aqui pra vocês a questão do efeito anabólico, o tamanho do efeito anabólico que a testosterona pode causar na pessoa. Se a gente pegar aqui, ó, Fat Free Mass, o cara ganhou aqui, ó, 3 quilos na média e o que treinou ganhou 2. Só que ele ficou 10 semanas parado, coçando o saco. Entendeu? Ó, a área da seção transversal do tríceps. Aumentou aqui cerca de 400 milímetros quadrados. E aqui, no outro grupo, que treinou pra caramba, 150 milímetros quadrados. Então, pô, ó que diferença. Ó que diferença. Aí você vê que na força não teve muita diferença. Quem treinou ganhou um pouco mais de força. Mas, enfim, vocês estão entendendo? A ideia é essa, ou a dimensão, ou quanto que o hormônio da testosterona realmente influencia no processo de hipertrofia muscular. É muito interessante, né? Por isso que eu gosto de trazer esse estudo. A insulina, pra gente, é o último dos 4 hormônios que a gente vai falar, ela é produzida nas células beta-pancreáticas. Tá? Ela é muito conhecida pelo processo no controle do nível de glicose, ela faz esse controle da glicemia. Entretanto, ela tem um efeito anabólico e um efeito anticatabólico. O anticatabólico muito mais interessante, inclusive, do que o anabólico. Interessante no sentido de relevante. Tá? Por quê? Quando a insulina se liga, olha aqui, ó, substrato receptor de insulina aqui de novo. Então, a gente já falou desse substrato receptor de insulina que vai realizar uma cascata de ativações até chegar na via emitor. Tá? Que vai fazer o quê? Aumentar o processo de síntese proteica muscular. Esse seria o efeito anabólico da insulina. Tá bom? E aí, claro, além disso, para a questão da captação de glicose, no meio do processo, ele vai translocar o GLUT4 para captar a glicose e trazer para dentro da célula muscular. Ok. Só que o seu efeito anticatabólico é muito maior. Por que o seu efeito anticatabólico é muito maior? Primeiro, quando ele ativa essa proteína AKT, ela vai, consequentemente, inibir o processo de degradação proteica. Tá? Segundo ponto é que a insulina, quando ela capta a glicose, ela está falando para o nosso organismo o seguinte: use glicose como fonte energética. Se está falando para o organismo usar glicose como fonte energética, você acha que ele vai querer quebrar proteína para usar como fonte energética? Não, não. Quebrar proteína o corpo sempre está quebrando. Só que quando a gente está num processo de jejum, ou está num processo de treino muito intenso, algo do tipo, que nossos níveis de glicogênio estão baixos, o corpo começa a quebrar mais proteína. Consequentemente, aumenta mais a degradação proteica. A insulina ela vai atuar captando a glicose. Bora, vamos usar a glicose como fonte energética. Não precisa usar proteína. Então, consequentemente, você diminui a degradação proteica. Por isso que tem esse efeito mais proeminente a insulina no efeito anticatabólico do que no efeito anabólico, tá bom? Então aqui eu trouxe uma figura para, de novo, compilar as informações, né? A gente vê aqui o GH, testosterona, receptor androgênico, tá? Interessante falar que esse receptor androgênico é muito importante. Esse receptor androgênico é o seguinte: se você tiver uma quantidade alta de testosterona e uma quantidade mais baixa, proporcionalmente, de receptor androgênico, bom, de nada vai adiantar, né? Ou seja, é como se você tivesse muitas chaves para poucas fechaduras, tá? Então, quando a pessoa vai treinando e vai melhorando o processo de hipertrofia muscular, consequentemente a gente vai aumentando a quantidade de receptores androgênicos. Se a gente vai aumentando a quantidade de receptores androgênicos, nosso corpo fica mais sensível à testosterona. Então é um processo gradativo. Por isso que a pessoa entrou na academia agora, tem uma semana de academia, quer usar testosterona para quê, meu filho? Pelo amor de Deus. Seu frango miserável. Quer usar testosterona para quê? Vai aprender a treinar, vai tomar todinho, rapaz, pelo amor de Deus. Aí o cara, uma semana de academia, quer tomar testosterona, quer ficar grandão. Pelo amor de Deus, vai ter um monte de colateral, vai se lascar. Né? Vai se lascar. Então, tem que ficar muito ligado com relação a isso. Muito ligado com relação a isso.
Tá? Um outro ponto que é interessante falar sobre a testosterona, já aproveitando que estou falando em receptor androgênico aqui, é que a faixa de testosterona ali entre 400, né, e até ali 750, 800, tá? A gente não vê na literatura nada indicando como se quem está mais próximo de 750 tem mais hipertrofia muscular do que está mais próximo de 400. Não, a gente não vê nada ainda na literatura falando sobre isso. O que a gente vê, normalmente, de 300 para baixo, vou botar um número redondo aqui, 300 para baixo, e de 900 para cima. Ou seja, quem está mais próximo de 300 e quem está mais próximo de 900. Aí a gente começa a ver realmente uma diferença no processo de hipertrofia muscular. Tá? O que mais a gente vê clinicamente falando. Mas está aqui no bolão, velho. Está com 400, 450, 500, 600, 700. Cara, basicamente a mesma coisa, tá? Basicamente a mesma coisa. A gente vai começar a ver diferença aqui. Próximo 300, próximo 900. Principalmente quando é 300 para menos, que aí você entra no hipogonadismo, e 900 para mais, 1000 para mais, né? A depender da literatura, do parâmetro, que aí entra num processo de dose suprafisiológica de testosterona. Tá bom? E aí a gente falou dos hormônios e tudo mais, e aí surge aquela discussão, né? O que vale mais a pena, um aumento agudo, um aumento crônico, tá? Com o que vai influenciar mais nesse processo? Vamos lá, pessoal. Por muito tempo, a comunidade fitness, né? O pessoal da maromba, se apegou à ideia de que existe uma janela anabólica pós-treino, e realmente existe, tá? Existe essa janela anabólica, relacionada à questão de nutrientes e tudo mais, só que hoje a gente vê que a janela anabólica é bem maior do que aquilo que se imaginava, por isso que antigamente o pessoal saía da academia chacoalhando lá, se não tivesse chacoalhando lá, whey protein, logo depois de terminar de treinar, não valia a pena treinar, né? Ou seja, você não ia ter proteína suficiente para formar, né? Ou seja, era obrigatório, por causa da janela anabólica, então tem que treinar, tem que tomar proteína e tudo mais, proteína, bilhões, mas a gente sabe que hoje não é assim, tá? Então, o que acontece? Após o treino, nós temos picos agudos de GH e testosterona, realmente. Tem estudos que mostram que a produção de GH chega a aumentar 10 vezes logo após o treino. Né? É bastante coisa, mas é um pico. Tá? É um pico de GH 10 vezes maior, e isso vai ser significativo, é isso que a gente tem que entender. Às vezes a gente olha um número e fala, 10 vezes maior, caramba, 10 vezes maior, massa, realmente. Mas qual é o efeito clínico disso aí? Aí tem que ver. Tá? Nesse caso, GH, a gente vai ver que não gera diferença nenhuma. Tá? Então, após o treino, a gente tem um pico agudo de GH, testosterona, e o pessoal achou que isso era realmente o supra-sumo para a gente ter um processo de hipertrofia. Entretanto, trouxe até um estudo aqui. A ciência mais recente sugere o quê? Que esses aumentos agudos e transitórios de hormônio, como GH e testosterona, não são o principal fator que impulsiona a hipertrofia muscular a longo prazo. Hoje a gente já tem um arcabouço de conhecimento para a gente falar, a gente tem um treinamento adequado, uma dieta adequada, um descanso adequado, um sono, fatores psicológicos, enfim. Tá? A gente tem hoje um arcabouço para a gente falar assim, cara, não vai ser isso que vai causar hipertrofia a longo prazo, esse pico aqui, mas sim uma construção. Tanto é que é um efeito crônico relacionado. Então, a hipertrofia muscular, né, ele tem um efeito, né, é consequência de um efeito muito mais um reflexo da intensidade do treino, do estresse fisiológico que o corpo experimenta, do que um sinal direto, assim, momentâneo, de crescimento extraordinário. Esse estudo aqui, inclusive, é bem interessante, e ele fala justamente isso, principalmente das questões de GH e da testosterona. Né? Então eu trouxe essa imagem aqui, essa pirâmide, não que eu concorde com ela, tá? Eu trouxe aqui porque está no estudo. Então, não necessariamente concordo com essa pirâmide. Tá? O que ele trouxe aqui? Ele trouxe como relevância para a hipertrofia. Mínima relevância, ele falou justamente esses picos que acontecem de GH, testosterona e outros hormônios que acontecem após o treino. Ele falou que a influência disso para a hipertrofia é mínima. O que seria a influência máxima? Isso aqui é que o artigo trouxe. Tá? Ele disse que a influência máxima para a hipertrofia é justamente o uso de esteroides anabolizantes de forma exógena. Ele falou que isso aí vai dar uma influência máxima, tá? Que o artigo está trazendo. Abaixo disso, ele citou muito a questão do volume de treino, do recrutamento das fibras musculares, ou seja, realizar um treino adequado, com a carga adequada, a técnica adequada. Isso aí realmente faz muito sentido. Isso aí você consegue realmente levar um processo de hipertrofia muscular com maior qualidade, pegar o músculo de forma adequada, né? Aquele músculo alvo, de uma forma que você realmente consiga desenhar e trabalhar aquela musculatura.
Mais acima, ele falou sobre a questão da ingestão proteica e do tempo de ingerir proteína, tá? Essa questão de ingestão proteica também é super interessante, ela vai dependendo da quantidade de proteína que você vai ingerir naquele momento, durante o dia, né, os fatores nutricionais relacionados, você vai conseguir otimizar o processo de síntese proteica muscular. Tá? Hoje não tem mais aquela questão, né? Não tem mais aquela questão de você ter que se entupir de proteína, não. Hoje a gente sabe os valores ali que a gente deve trabalhar para justamente aumentar a eficiência da síntese proteica muscular. E ele trouxe também, como um dos fatores de menor relevância, a questão da carga. A carga realmente, hoje a gente sabe que ela tem uma menor relevância para a hipertrofia muscular. Por quê? Porque já temos estudos que mostram que cargas altas e com baixa repetição pode gerar o mesmo processo de hipertrofia, a mesma quantidade de hipertrofia muscular, do que cargas baixas com alto número de repetições. A gente já tem essa relação, tá? Além de tudo, cargas altas, eles vão aumentar também o processo, o risco de lesão muscular, tá bom? Tanto é que a gente vê, é diferente, por exemplo, um fisiculturista de um powerlifter. É diferente, o treino é diferente. E o processo de hipertrofia muscular é diferente, porque o powerlifter ele quer carga. Então ele vai lá fazer o treino, ele bota uma carga grande, faz 1 a 2 repetições com uma carga altíssima, descansa lá 5, 10 minutos, tá? O fisiculturista não, ele tem toda uma periodização do treino, por isso que quando a gente pega um powerlifter, ele é grande, tá? Mas em termos de hipertrofia muscular, de estética, de desenho muscular, o fisiculturista tem uma estética bem mais interessante, um processo de hipertrofia muscular com muito mais qualidade, tá? Até porque se a gente for olhar, o powerlifter ele vai ter um processo de hipertrofia muito mais miofibrilar, em menor proporção sarcoplasmático. Já o fisiculturista ele também tem um processo de hipertrofia miofibrilar e sarcoplasmático envolvido, tá? Então realmente a carga ele é um fator que hoje a gente sabe que para a hipertrofia muscular ele não é tão relevante. A gente não está falando de força. Para força ele realmente é relevante, mas para hipertrofia muscular não é tão relevante, tá bom? E eu trouxe aqui as minhas pirâmides. Ah, não concordo. Tá bom, essa é a minha pirâmide. Beleza. Por que eu tenho que trazer isso aqui para vocês? Isso aqui é relacionado com hipertrofia muscular, tá? O que, na minha opinião, é mais relevante para hipertrofia muscular, tá? Em primeiro lugar, o treino. A gente vê pessoas que treinam, só treinam, e elas conseguem ter um desenvolvimento bom, considerável. Só entrou na academia, pronto, já começou a melhorar. Às vezes não faz nem dieta, nem nada, já começou a melhorar, já começou a ter esse processo de hipertrofia muscular, tá? Em segundo lugar, seria o hormônio. Ah, por que o hormônio não é o último? Não, eu tô falando assim, influência na hipertrofia muscular. Eu não estou falando que é o melhor ou o melhor. Estou falando que, na minha opinião, o treino depois o hormônio. Você conhece pessoas que treinam, tomam hormônio e não fazem dieta, que têm um volume muscular considerável. Tem um físico, inclusive, muitas vezes, muito estético. Por quê? Porque treina e utiliza o hormônio. Porque o hormônio ele vai realmente ajudar na questão da sinalização do treino. Tá? Em terceiro lugar, para hipertrofia muscular é a dieta. Como eu falei, você vê pessoa que treina, toma hormônio e caga para a dieta e tem um volume muscular interessante. E por último, o sono. Não que o sono não seja importante, o sono é importante demais. Só que para hipertrofia muscular, se a pessoa treina, toma hormônio e faz dieta, muitas vezes ela não dorme o suficiente e tem um shape legal, né? Consegue desenvolver bem nesse processo. Claro que se ela dormir bem, treinar bem, comer bem e não utilizar hormônio, ela, tem tudo para dar certo, né? Isso aqui é para hipertrofia muscular. O que seria o processo mais saudável a ser realizado? Tá? Essa aqui é a minha pirâmide de prioridades. Prioridade sempre vai ser o sono. Sono você vai regular suas vias metabólicas, sono você vai conseguir ter disposição, você vai conseguir ter mais saúde, então sono em primeiro lugar, tá? Hoje a gente sabe que ali dormir entre 7 e 8 horas de sono seria o ideal para que a gente conseguisse ter uma melhor qualidade de vida, tá bom? Em segundo lugar, a dieta, também, a gente entrando nesse aspecto não de referente à hipertrofia muscular, mas também saúde. A pessoa dorme bem e come bem, ela tende a ter uma longevidade maior. Depois entramos na questão do treino, a atividade física, nisso aí não estou falando só de musculação, atividade física, realizar uma atividade física, aí você fecha a trinca perfeita do sono, dieta e treino. A pessoa que faz isso, normalmente a pessoa é muito saudável, ela tem uma qualidade de vida muito boa. Depois a gente vai entrar no aspecto psicológico, tá? Aí aqui, o psicológico não é importante, não estaria aqui dentro do sono.
Sim, sim, com certeza. Não estou dizendo aqui que um é mais importante que o outro, tá? Estou dizendo só que, na minha opinião, a pessoa fazendo isso, consequentemente, é muito mais facilmente ela vai ter um psicológico melhor. Porque isso aqui são fatores protetores, tá? Ou seja, pessoas normalmente que dormem bem, fazem dieta e treinam bem, normalmente o psicológico dela é um pouco mais forte, ela tem um menor risco de desenvolver doenças relacionadas com saúde mental, tá? E aí, se a pessoa tem tudo isso, psicológico bom, aí ela entra no hormônio. É a cereja do bolo, tá? Aí só aí ela entra na cereja do bolo, porque ela quer um a mais, tá bom? Então, essa seria a minhas pirâmides. Isso aqui voltado para a hipertrofia muscular, ou seja, a influência. Isso aqui seria para a minha pirâmide perfeita relacionada à saúde, estética, enfim. Então, o que realmente impulsiona a hipertrofia? É a consistência do treino da nutrição ao longo do tempo. Isso inclui o quê? Tensão mecânica progressiva, ou seja, você fazer um treinamento adequado, aumentando a carga de forma gradativa, aumentando o volume do treino de forma gradativa, dentro daquilo que é planejado. O estresse metabólico, que embora não tenha a mesma proporção de relevância do que a tensão mecânica, ela complementa esse processo de sinalização voltado para a hipertrofia muscular. A gente vai fazer uma aula só disso. Tensão mecânica, estresse metabólico e dano muscular e sua influência no processo de hipertrofia muscular, tá? E a disponibilidade constante de nutrientes, especialmente proteínas e carboidratos, que é o que realmente vai nutrir o músculo, tanto de energia quanto também no seu processo de construção, tá? São esses fatores que, quando aplicados de forma consistente, levam à otimização dos níveis hormonais, de forma mais sustentada e fisiológica. Todos esses fatores que a gente falou, ou seja, aquela base da pirâmide, ele vai fazer com que o equilíbrio hormonal ele fique estabelecido, sem que aqueles picos, que os efeitos agudos, os picos, realmente gerem relevância. É isso que vai gerar relevância ao longo do tempo no processo de hipertrofia muscular. Tá? Isso, além de tudo, vai aumentar a acessibilidade dos receptores hormonais e a eficiência das vias de sinalizações intracelulares. Em outras palavras, não é o pico que importa, mas sim a média ao longo do tempo. É isso que importa. Tá? Não se preocupe apenas com vou tomar proteína logo depois que eu treinar. Não é isso, mas é a constância. É o que você vai fazendo ao longo do tempo. Tá? O corpo se adapta a um ambiente consistentemente anabólico. Então a gente vê aqui que os efeitos crônicos eles são mais relevantes do que os efeitos agudos. Beleza? Então, conclusão, o que a gente trouxe aqui? Os principais hormônios, IGF-1, ele vai ativar via PI3K, KT e mTOR, estimulando a síntese proteica e inibindo a degradação proteica. O GH, a sua principal forma de efeito, né, o principal efeito no anabolismo é o seu efeito indireto, via aumento da produção de IGF-1 no fígado, tá? Mas o GH também atua aumentando a lipólise e ela tem uma sinergia com a testosterona, tá? A testosterona, ela liga seus receptores androgênicos para estimular a síntese proteica por meio do aumento da transcrição, lá no núcleo da célula muscular. Ela reduz a degradação proteica e promove a proliferação de células satélites. E a insulina a gente viu que era um potente anticatabólico. Sua maior atuação é diminuindo a degradação proteica. Se a gente diminuir a degradação proteica, por mais que a gente possa manter a síntese proteica, a gente entra no processo de quê? De anabolismo. A insulina ela facilita a captação de glicose e aminoácidos. Ela consegue nutrir mais o nosso músculo de nutrientes que são importantes para que a gente consiga exercer, atuar de uma melhor forma no processo de contração muscular, no treinamento para hipertrofia muscular. Tá? E ela, além disso, ela ativa a via KT e mTOR, como a gente viu. Só que isso é em menor expressão comparado ao seu efeito anticatabólico. Então, agradeço demais se vocês estiveram aqui até o momento, que acompanharam essa aula. Essa aula é extremamente importante, junto com a última que eu falei sobre a questão dos fatores que realmente estão relacionados com o processo de contração muscular. Então, a gente começa a fazer uma base para quando a gente for tratar especificamente dos processos de tensão mecânica, dos processos de estresse metabólico, dano muscular, suplementação, nutrição, tudo fique mais fácil de se entender, tá bom? Muito obrigado. Qualquer coisa, deixe um comentário aí, envie um feedback e até a próxima.